Enquanto você economiza no almoço, tem gente gastando mais e ganhando mais dinheiro. A verdade é que o brasileiro ama economizar e odeia enriquecer. Se economizar funcionasse, me fala aqui, por que seus pais ainda são pobres? Mas então, se economizar não funciona, por que você não para de economizar? E por que gastar mais dinheiro é a única forma de enriquecer? Hoje em dia virou moda, né? Economizar, cortar o cafezinho, rumo ao milhão. Vamos economizar cada centavo que a gente tem, vamos investir, vamos colocar no tesouro direto, vamos colocar em ações ou simplesmente vamos cortar os gastos. Infelizmente, alguns brasileiros fazem isso porque não tem opção. Simplesmente, os brasileiros vendem o almoço para comprar a janta. Já a classe média faz isso porque ela tem um pouquinho mais de conhecimento. Ela acredita que economizar, que cortar gastos, que investir vai deixar ela um pouquinho mais rica. E provavelmente, não bem funcionado, a gente vê aí que cada vez mais a classe média brasileira está cada vez mais apertada, as coisas estão cada vez mais caras e elas não ficam ricas. Você não fica rico. Então qual que é a diferença da classe média para o rico? O pobre não tem opção, mas qual que é a diferença dos que enriquecem para a classe média? Simplesmente eles gastam tudo que tem. Sabe por quê? Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu tinha aí 18 anos e eu comecei a fazer estágio e eu ganhava R$600 por mês. Eu comecei a ver vídeos no YouTube de como você poderia investir R$200 por mês no Tesouro Direto e em 30 anos você finalmente iria se aposentar. Eu fiquei viciado naquilo. Eu comecei a economizar cada centavo, 50, R$100. Eu pegava tudo e simplesmente investia. Isso parecia ser bom, mas estava me deixando mais pobre. Foi só quando eu mudei a minha mentalidade que eu comecei a ganhar mais dinheiro. Quando eu parei de gastar, quando eu peguei todo o meu pequeno salário, minha bolsa, que nem era um salário, né? Era R$600, metade de um salário, e comecei a gastar, torrar todo aquele dinheiro. Foi finalmente quando eu comecei a ter sucesso financeiramente. Mas o que foi que eu fiz? Como eu fiz e que segredo é esse? É simples, quem economiza demais acaba perdendo dinheiro. No curto prazo, essas pequenas economias podem até te dar um alívio, podem te salvar em um mês de necessidade, quando você está com a grana apertada. Isso acontece com todo mundo e não é pecado nenhum. Mas no longo prazo, essas economias simplesmente vão te impedir de enriquecer, vão te aprisionar nessa corrida que você tá por ganhar mais dinheiro, gastar todo o seu dinheiro com coisas erradas e não ver evolução do seu patrimônio. Mas eu te faço uma pergunta, você tá jogando o jogo do curto prazo, de pequenas recompensas, de economias no final do mês, de pequenos investimentos que daqui 30 anos vão te deixar rico? Ou você tá jogando o jogo de longo prazo, de pegar essa pequena quantia que você tem hoje e simplesmente torrar, não salvar um único centavo para te fazer ganhar mais dinheiro amanhã? Essa é a diferença da classe média dos ricos. A classe média salva essa pequena quantia, investe ou simplesmente guarda debaixo do colchão, não sei. Simplesmente para ter esse pequeno prazer de ter uma quantia guardada para chamar de meu. Já os ricos, eles assumem riscos. Eles pegam esse dinheiro e simplesmente torram ele em projetos, em conhecimento, em experiência, em qualquer coisa que vão fazer eles ganharem mais dinheiro. E é exatamente isso que você deveria fazer. Ao invés de pegar esses R$50, esses R$100 e simplesmente economizar,
simplesmente parar de ir num restaurante legal que você gosta para investir, pega esse dinheiro e compra um livro. Pega esse dinheiro e compra um curso. Pega esse dinheiro, compra um produto, anuncia no Mercado Livre, na Shopee, cria um Instagram, faz qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, investe em você, assume riscos. Se você quiser ter grandes retornos, você precisa assumir grandes riscos. E depois de um tempo, quando você tiver já aumentado a sua renda, quando não for mais necessário poupar ou economizar, aí sim é o momento de economizar e investir. Se você quer ganhar muito dinheiro, você precisa assumir muito risco com esse pouco dinheiro que você tem. E depois, quando você tiver muito dinheiro, se você quiser manter esse nível de riqueza, você precisa tomar pouco risco com muito dinheiro. E aí, não há nada melhor que economizar e investir seu dinheiro. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e tchau!